Dia, meus amores, tudo bem? Então, a gente vai começar mais uma aula hoje. Hoje está mais tranquilo, né? Está mais leve. Nós vamos terminar hoje a parte de gramática, né? Eu vou dar aí a parte de colocação pronominal. E depois a gente vai passar para a parte de literatura, tá? A gente vai ver literatura portuguesa, tá? E depois a gente vai passar para a literatura portuguesa. Hoje a aula tá bem legal. Tem alguns vídeos aí. A gente vai falar sobre obras de alguns autores, a vida de alguns autores. Então aí eu separei alguns vídeos, tá? Falando sobre as obras, sobre a vida deles. Então eu não vou estar falando o tempo todo, mesmo porque a outra aula foi bem cansativa, eu fiquei assim meio rouca. Então eu tô gravando uma aula atrás da outra, então eu preferi fazer uma sequenciazinha assim de vídeos para ficar mais tranquilo e menos cansativo para vocês também, né? Então a gente vai iniciar agora com a parte de gramática e terminando essa sequência de gramática, a gente já passa para a aula de literatura. Eu vou tentar fazer tudo numa aula só, tá, gente? Sem quebrar essa aula no meio, tá? Para vocês. Que eu acho que fica melhor. Se não der, eu vou fazer igual ontem. Eu faço a aula partida, tá? Primeira parte, segunda parte, ok? Então, vamos lá iniciar, tá? Para a aula de gramática. Vou fazer de novo, vou desligar a minha câmera e vou compartilhar minha tela com vocês, ok? Então, vamos lá. Vou desligar aqui e vou compartilhar a tela, ok? Deixa eu compartilhar aqui. Então, a gente tem aí a colocação pronominal, né? Então, colocação pronominal, ela respeita os 3 tipos de posições que os pronomes átonos, me, te, o, a, lhes, nós, vós, as, lhes, podem ocupar na oração. Então, a gente já tem as conhecidas, né? A próclase, a mesóclase e a ênclase. A próclase ela é colocada antes do verbo, né? A mesóclase, que quase ninguém usa, que é o pronome que é colocado aí no meio do verbo, e a ênclase, que é os pronomes colocados depois do verbo. Cada uma delas tem as suas regrinhas, a gente vai ver algumas regrinhas para que isso aconteça, né? Embora aí existam essas regras, a colocação dos pronomes está pendente de fatores como, por exemplo, o ritmo, a ênfase e o estilo, tá? Então, quando é que eu vou poder usar a próclase? Em orações negativas, que contenham palavras tais como não, ninguém e nunca. Quais os exemplos? Nunca o quero aqui, ou nunca ouvi. Ou também eu vou usar em pronomes relativos, indefinidos ou demonstrativos. Exemplo, foi ela que o fez, ou alguns lhes deram maus conselhos, ou isso me lembra algo. Eu também vou usar em verbos antecedidos por advérbios ou expressões adverbiais. Exemplo, quando haja vírgula depois de advérbio, uma vez que dessa forma o advérbio deixa de extrair o pronome. Exemplo, ontem me disseram que havia greve hoje, ou agora descanse. Também pode acontecer nas orações exclamativas e orações que exprimam desejo de que algo aconteça. Exemplo, Deus nos dê forças, Oxalá me des a boa notícia. Acontece também em orações com conjunções subordinativas. Exemplos, embora se sentisse melhor, saiu. Conforme ele disse, hoje vou sair mais cedo. A gente pode usar também verbo no gerúndio regido de preposição em. Em se tratando de confusão, ele está presente. Em se decidindo pelo churrasco, eu trato da carne. Em orações interrogativas, quanto te deram a notícia? Quem te presenteou? Uso da mesóclase.
A mesóclise é possível apenas com verbos de futuro do presente ou do futuro do pretérito. Se houver palavras atrativas, todavia, dá-se preferência ao uso de próclise. Exemplo, orgulhar-me-ei de meus alunos, orgulhar-me-ia de meus alunos. Gente, isso é muito mais complicado de usar, então a gente quase não está usando mesóclise, né? Geralmente cai em prova, mas é bom que vocês saibam que ele geralmente usa aí nos verbos no futuro do presente e no futuro do pretérito, ok? E o uso da ênclase. Quando o uso da próclise e da mesóclise não for possível, então usa a ênclase na colocação de pronomes depois de verbo, e ela é traída pelas seguintes situações. Quando o verbo do imperativo afirmativo, depois de terminar, chame-nos. Para começar, jogue-lhes a bola, tá? Ou quando o verbo no infinitivo impessoal. Exemplos: gostaria de pentear-te à minha maneira. Ou o senhor maior sonho é casar-se. Eu também posso usar nos verbos que iniciam a oração. Exemplo: fiz-lhe a pessoa mais feliz do mundo. Acordei e surpreendi-me com o café da manhã. Eu vou usar também nos verbos no gerúndio, sem a preposição o, em, pois quando regido pela preposição em, deve ser usada a próclise, tá? Então, vive a vida encantando-me com as suas surpresas. Faço sempre bolos diferentes, experimentando-lhes ingredientes novos. Vou usar também com o quê? Colocação com a locução verbal, tá? Nos verbos acima existem apenas um verbo atraído pronome. Agora vejamos como ocorre a colocação do pronome nas locações verbais. Lembrando que as regras citadas para os verbos na forma simples devem ser seguidas, tá, gente? Usa-se a ênclase depois do verbo auxiliar ou depois do verbo principal nas locações verbais em que o verbo principal está no infinitivo ou no gerúndio. Exemplo: devo explicar-te o que se passou. Devo lhe explicar o que se passou. Caso não haja palavra que atraia a próclise, use-se a ênclise depois do verbo auxiliar, em que o verbo principal está no particípio. Exemplo: foi-lhe explicado como devia agir, ou tinha-lhe feito as vontades, se não tivesse sido malcriado. Pronome se e suas funções. O pronome se pode ter a função de objeto direto ou, por vezes, de objeto indireto em orações em cuja voz verbal é reflexiva. Exemplo: queimou-se quando estava preparando o jantar. Animou-se para ir à festa. O pronome se também pode ser a função de sujeito indeterminado, tá? Exemplos: procura-se cãozinho, aluga-se casas. O pronome se pode ser ainda ter a função de simplesmente realçar o discurso. Exemplo: lá se vai a minha chance de ganhar na loto, ou foi-se embora sem dizer nada. Aí a gente tem também aí o pronome oblíquo átono, que são chamados átonos os pronomes oblíquos que não são preenchidos de preposição. Possui acentuação tônica fraca, por exemplo, ele me deu um presente. Aí a gente tem um quadro aí de pronomes oblíquos, gente, átonos, e eles são assim, tá? A gente tem a primeira pessoa do singular, que é o me, que ele corresponde a eu, né? O que corresponde à segunda pessoa, te, o da terceira pessoa, se, o, a, lhe, que é para ele e ela. Aí tem a da primeira pessoa do plural, que é o nós, o da segunda, que é o vós, e da terceira pessoa do plural, que é o se, os, as e lhes. Lhe é o único pronome oblíquo átono que já se apresenta na forma contraída. Ou seja, houve a união entre o pronome o ou a e a preposição a ou para. Por acompanhar diretamente uma preposição, o pronome lhe exerce sempre a função de objeto indireto na oração, tá? Os pronomes me, te, se, nós e vós podem tanto ser objetos indiretos como objetos diretos, tá? Os pronomes a, o, os e as atuam exclusivamente como objetos diretos.
Aí a gente tem aí, tá? Pronomes me, te, lhe, nós, vós e lhes podem combinar-se com os pronomes a, os, as e a, dando origem a formas como mo, mos, ma, mas, tos, tas, lhos, lhas, nolos e por aí vai, né? Exemplos. Trouxeste o pacote? Sim, entreguei-to ainda há pouco. Não contaram a novidade a vocês? Não, não nola contaram. No português do Brasil, gente, essas combinações não são usadas, até mesmo na língua literária atual. Seu emprego é muito raro, então isso vocês vão encontrar geralmente na literatura, tá? Aí eu tenho aí, ó, os pronomes o, os, a, as assumem formas especiais depois de certas terminações verbais. Quando os verbos terminam em Z, S ou R, os pronomes assumem a forma lo, los, lá e las, ao mesmo tempo que a terminação verbal é suprimida. Por exemplo, mais o, filho, fazeis mais o, fazei-lo, dizer mais a, dizê-la. E quando os verbos terminam em som nasal, o pronome assume as formas no, nos, na e nas. Exemplo, viram mais o, ficam viram-no. Repõe mais os, ficam repõe-nos. Retém mais a, retém-na. E tem mais as, retém-nas, né? E a função do se? A partícula se, que pode ser também um pronome, ela possui várias formas de uso e chega a causar dúvidas em muitas pessoas na hora de escrever textos ou em provas. Então, a gente tem que ver aqui as suas funções. Ela tem como pronome, o se pode ser pronome pessoal reflexivo. Aí, neste caso, ela vai servir para indicar uma ação que é praticada pelo sujeito e se ele mesmo receberá suas consequências, dizemos que o sujeito pratica e sofre ação. Exemplos: Maria cortou-se com uma tesoura, deitou-se mais cedo para descansar. Como pronome pessoal recíproco. O pronome recíproco ele é muito parecido com o reflexivo, mas neste caso a ação envolve dois sujeitos, tá? Em que ambos praticam a ação um sobre o outro e, portanto, também sofrem as consequências da ação praticada. Exemplo: Pedro e Maria deram-se as mãos. Meus pais se amam profundamente. Ela também serve como o quê? Pronome apassivador, tá? Pode também ser chamado de partícula apassivadora ou apassivante, e serve para indicar que a frase está na voz passiva, ou seja, o sujeito sofre ação praticada por outra gente. Chamamos de sujeito paciente. O pronome apassivador segue um verbo transitivo direto que esteja na terceira pessoa. Exemplo: vende-se casas. Os livros que se extraviaram foram restaurados. Pronome indefinido, também chamado de índice de indeterminação do sujeito. É utilizado em frases cujo sujeito é indeterminado e, por muitos gramáticos, não é considerado um pronome. Exemplo: precisa-se de vendedor. Vive-se um dia de cada vez. O se como partícula de realce. Como o nome já sugere, o se servirá neste caso para realçar aquilo que está sendo dito e, portanto, poderá ser retirado da frase sem prejudicar a sua estrutura sintática e de coesão. Exemplo: foi-se embora a minha última esperança. Então, se você tirar isso daí, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Você fez o que lhe pedi, se fez. Como conjunção subordinativa, o se pode ser causal, pode ser substituída pelas construções já que, visto que e porque. É utilizada na oração subordinada para indicar a causa da oração
principal. Exemplo: se você não chegou, tivemos que improvisar um apresentador. Condicional: indica condição para a oração principal. Exemplo: se você não chegou cedo, teremos que improvisar um apresentador. Concessiva: pode ser substituída pela conjunção embora, e indica uma concessão ou uma exceção à consequência natural da ação. Exemplo: se perdermos este jogo, nem por isso sairemos daqui desanimados. Integrante: aparece entre dois verbos para completar o sentido de um deles e é utilizada nas orações substantivas. Exemplos: pergunte se trouxe a encomenda que pedi e fale-me se estou certo ou errado. Colocação dos pronomes oblíquos átomos nas locuções verbais. As locuções verbais podem ter o verbo principal no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. O verbo principal no infinitivo ou gerúndio, sem palavra que exija a próprise. Geralmente emprega-se o pronome após a locução, por exemplo, quero ajudar-lhe ao máximo. Com palavra que exija a próprise, o pronome pode ser colocado antes ou depois da locução. Exemplo: nunca me viram cantar. Aí vai antes do verbo, né? Ou não pretendo falar-lhe sobre negócios. Aí vai depois do verbo. Observações: quando houver preposição entre o verbo auxiliar e o infinitivo, a colocação do pronome será facultativa. Por exemplo: nosso filho há de encontrar-se na escola profissional. Ou nosso filho há de se encontrar na escola profissional. Com a preposição a e o pronome oblíquo o e variações, o pronome deverá ser colocado depois do infinitivo. Por exemplo: voltei a cumprimentá-los pela vitória da partida. Como verbo principal no particípio. Estando o verbo principal no particípio, o pronome oblíquo ato não poderá vir depois dele. Por exemplo: as crianças tinham se perdido no passeio escolar. Se não houver fator que justifique a prócrise, o pronome ficará depois do verbo auxiliar. Por exemplo: seu rendimento escolar tem me surpreendido. Se houver fator que justifique a prócrise, o pronome ficará antes da locução. Exemplo: não me haviam avisado da prova que teremos amanhã. Observação, tá? Na língua falada é comum o uso da prócrise em relação ao particípio. Geralmente fala assim: haviam me convencido com aquela história, ou não haviam me mostrado todos os cômodos da casa. Aí eu tenho as funções da palavra que, né? Que a palavra que tem muitas possibilidades de uso, e por isso mesmo pode causar algumas dúvidas sobre a sua regência, concordância e significado. Aí eu tenho aí como substantivo, né? Nestes casos, admite acompanhamento de um artigo indefinido, e pede uma preposição, de. Além disso, deve ser acentuado, tá? Exemplo: este texto tem um quê de romance, nem parece um texto modernista. Como pronome adjetivo. Como pronome, o que poderá ser interrogativo, exclamativo ou indefinido. Exemplos: que horas são? Interrogativo. Que delícia de jantar! Exclamativo. Que palavras duras você usou? Pronome relativo. Neste caso, dizemos que é um de idêntico, pois serve para recuperar termos que estão citados antes dele, fazendo referência. Exemplo: o livro que você me deu é muito bom. Como pronome interrogativo, considera-se neste caso, também como pronome indefinido, é encontrado o início de frases interrogativas. Exemplo: o que aconteceu com o aniversariante? Preposição. Até pouco tempo atrás era considerado coloquialismo, mas já é aceito pela gramática.
o que é utilizado aqui para substituir o de após o verbo ter. Exemplo, teremos que sair mais cedo hoje. Advérbio de modo, o que pode também substituir o como. Exemplo, que roupa mal costurada era aquela? Ou como aquela roupa era mal costurada, né? Está substituindo aí. Advérbio de intensidade. Como a própria denominação diz, serve para intensificar o tempo ao qual se refere. Exemplo, que enganados andam os homens. Partícula expressiva. Neste caso, não tem função na oração, serve apenas para realçar determinado termo. Exemplo, há muito tempo que não vou à minha cidade natal. Interjeição, que não acredito que vai custar tudo isso. Partícula interativa, é quando o que é repetido para dar ênfase ou realçar a frase. Oh, que lindos que são esses cachorrinhos. Conjunção coordenativa, aí eu tenho aditiva, mexe que mexe e não encontra nada. Aí eu tenho alternativa, que aceitem ou que não aceitem, eu vou falar mesmo assim. Aí eu tenho as adversativas, pode falar à vontade, que não vai fazer efeito. Aí tem explicativa, né? Vocês precisam escutar, que é muito importante. Aí tem o conjunção subordinativa, integrante. Aparece no início de uma oração substantiva e não tem função sintática. Exemplo, falou que não iria, mas acabou indo. Aí eu tenho a comparativa. Aparece no início de uma oração subordinativa adverbial comparativa. Não há maior prova de amor que doar a vida pelo irmão. Causal. Aparece no início de uma oração subordinada adverbial causal. Exemplo, tem que tomar cuidado que esse chão é muito escorregadio. Concessiva, expressa uma concessão, uma exceção e a regra. Exemplo, gosto de goiabas verdes que estejam. Consecutivas, expressa uma consequência de que acabou de ser afirmado. É tão pequeno que não alcançou a geladeira. Então é isso, gente. Aí aqui a gente finaliza a parte de gramática, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês. Vou desligar aqui, vou voltar aqui para minha tela, né? Voltando. Então, agora, gente... Ui? A gente vai falar de literatura, né? Que é muito bom. A gente vai começar com realismo e naturalismo em Portugal, tá? Praticamente, eu vou falar o que eu vou colocar aqui para vocês o que seria o realismo e o naturalismo português. Vou dar uma pincelada e vou falar um pouco, e vou passar aqui as obras de Eça de Queiroz, que para a gente é o mais importante, um pouquinho das suas obras, que é o Primo Basílio, Os Maias e o Crime do Padre Amaro. Depois, a gente vem para o realismo brasileiro. Aí, aqui no realismo brasileiro, a gente tem aí, vai falar um pouquinho, né, das fases do realismo brasileiro, e o grande escritor do realismo brasileiro, que é o Machado de Assis, né, que é o maravilhoso Machado de Assis. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, que é a sua obra maravilhosa. Vai falar um pouquinho da obra dele, que é Helena. Depois, se der tempo ainda, nesse mesmo vídeo, a gente vai passar um pouquinho aí sobre o naturalismo brasileiro, e o ícone do naturalismo brasileiro é o Aloysio de Azevedo, né? E aí a obra ícone do Aloysio de Azevedo é o Cortiço. Então a gente vai começar aqui com o realismo. Então eu vou ficar colocando aqui pequenos videozinhos, tá? Falando das obras, resumo das obras, tá? Que em vez de eu estar falando
eu prefiro colocar os vídeos que fica menos cansativo para vocês, né? Fica mais interessante, é bem mais legal também de assistir. Depois eu vou mandar uma folhinha com um link de todos eles, porque às vezes trava aqui, a internet não está muito boa, mas aí vocês podem ver o link de cada um deles também, que fica bem legal, tá? Eu vou colocar inclusive na ordem que eu vou passar aqui, aí se vocês tiverem interesse em ver depois aí, mas aí a gente vê junto. Eu vou parando aqui também para fazer alguns comentários, tá bom? Então, o primeiro que a gente vai ver aqui é sobre o realismo, ok? Deixa eu desligar aqui a câmera e vou compartilhar a minha tela. Espera um pouquinho. Deixa eu compartilhar aqui. Espera só um pouquinho. E vou lá para o realismo. Ah, eu não sei se compartilhou aqui. Espera só um pouquinho. Eu acho que não. Eu tenho que pedir para colocar o áudio, né? Compartilhar. Ah, eu acho que agora sim. Fala, pessoas do certo, vocês cheguei eu de novo, professor Nosem. Moçadinha, que saudade de novo que estava vocês. Aula de hoje, Realismo Portugal. Solta a vinheta. Espera aí só um pouquinho, gente. Eu não vou abrir a tela toda, tá, gente? Porque às vezes ele trava. Aí o que eu faço? Eu vou deixar ele meio fechadinho aqui, tá?